Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Depois de 12 anos no poder em Minas, o PSDB perdeu 2 vezes na última eleição: o governo e a votação presidencial no estado. Dilma teve mais votos que Aécio Neves. Com a crise política que toma conta do país, os tucanos atuam, tentam recuperar a hegemonia no estado. O novo presidente do partido é o deputado federal Domingos Sávio, médico veterinário pela UFMG, onde se destacou como líder estudantil, vereador em 1992 e prefeito de Divinópolis em 1996. Em 2002 foi eleito deputado estadual, eleito depois deputado federal em 2010 e reeleito em 2014. Convidamos ainda o jornalista Eujácio Silva. Foi repórter político do extinto jornal Diário de Minas. Eujácio é diretor do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, CEPO. Atualmente é diretor-editor do jornal Edição do Brasil, semanário com 32 anos de circulação. Deputado, agradeço a sua presença. O senhor que foi eleito recentemente, um mês, né? Sim, agora nesse mês de junho, foi acabo de assumir. Menos de um mês. E eu, Eujácio, nosso companheiro que sempre está aqui com a gente. A gente faz aqui um programa de debate democrático. Sim. Trouxemos aqui o líder do PT, Durval Ângelo, vamos trazer também presidentes de todos os partidos, inclusive do PT, e hoje o presidente tucano em Minas. Para te fazer essa primeira pergunta, como eu disse ali, o PSDB teve um revés aqui em Minas muito forte. Sim. Muito forte. Perdeu o governo, perdeu eleição, sendo o presidenciável do partido Aécio Neves, que foi 2 vezes governador do estado, foi eleito senador. E o que o senhor pretende fazer? Qual que é o caminho, que eu imagino que seja um caminho difícil, para virar esse revés, para colocar o partido novamente na hegemonia, ou pelo menos tentar colocar a hegemonia no estado? Inicialmente, cumprimentá-lo, Carlos Barroso, meu amigo Eujácio, de longas caminhadas, já acompanho seu trabalho como jornalista e tive já o prazer de, por mais de uma vez, estar com vocês, inclusive aqui no Cena Política. Prazer estar me dirigindo a todos vocês num momento muito especial da vida pública brasileira. O PSDB tem, na minha maneira de analisar, não só a oportunidade, o direito, que é próprio na democracia, né, de buscar mostrar para o povo brasileiro e para o povo mineiro, né, o seu papel, a sua contribuição. Eu diria que agora nós temos o dever de exercer da maneira mais plena, da forma mais legítima, a oposição. Exercer a oposição é fundamental na democracia. Inclusive, o PT fez isso de maneira brilhante, eu tenho que admitir. Inclusive, deputado, ser bodoque, ser estilingue é muito mais fácil do que ser vidraça, né? O PT nos atacou de maneira sistemática e a verdade é que já estava ficando até relativamente fácil, porque o PT adota uma estratégia muito agressiva, né, de atacar os seus adversários. E ele fez isso com relação ao governo Aécio, o governo Anastasia, passando para o eleitor mineiro, ao longo de vários anos ali, sistematicamente uma tese de que eles seriam quase que os salvadores da pátria e que o PSDB era um desastre. Agora que nós estamos fora do poder e o PT está no poder, nós temos não só uma oportunidade, eu insisto, nós temos o dever de fazer em Minas Gerais, né, um trabalho sério para separar o joio do trigo, para mostrar a verdade. O PT ganhou sim as eleições no âmbito nacional, ganhou também as eleições aqui em Minas. Logo depois, o Aécio disse uma frase muito forte, chegou até a ser ameaçado de ser processado pelo Rui Falcão, presidente do PT, porque o Aécio disse uma coisa, ele disse: eu perdi as eleições por uma quadrilha. E aquilo foi chocante. Mas passaram-se alguns meses e isso está sendo provado para o Brasil. O Vacari, o tesoureiro do PT, já preso. Um envolvimento de um grupo muito significativo. Embora as acusações da Lava Jato envolvam todos os partidos, inclusive o PSDB, Não, as acusações da Lava Jato não envolvem os partidos como um todo. Até o ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra. Os partidos como um todo, não, porque os partidos que foram ali enunciados como sendo os
que capitanearam e organizaram isso foram o PT e os partidos da base do governo. Mas o que eu ia dizendo é que nós aqui em Minas fomos vítima desse ataque sistemático contra o Aécio, contra o Anastasia. Pois bem, o PT ganhou as eleições aqui, com todo esse esquema de mentira, passando para o eleitor nacional uma série de inverdades e também nos atacando. Agora o PT no poder, passado alguns meses, a máscara está caindo. No cenário nacional, um desastre. Tudo que eles acusavam que o Aécio queria fazer, de aumentar juro, de voltar à inflação, de tomar medidas contra o trabalhador, a Dilma, imediatamente após os resultados das eleições, começou a tomar medidas que ela acusava de que o Aécio é que tomaria. Além dessas medidas, veio à tona todo um esquema de corrupção. E, infelizmente, eu digo infelizmente, já começa a chegar em Minas. O governo de Minas, com poucos meses no poder, já começa a ocupar as páginas policiais. O deputado a estava querendo ver até o Federal, não é nós Eljácio, da oposição. o Eljácio já fazia uma descobriu pergunta, aí todo um esquema de corrupção também em Minas. Então, nós do PSDB teremos o dever de fazer uma oposição séria, responsável, até para que não façam aqui em Minas o que estão fazendo com o Brasil. O PT, se deixar perpetuar no poder, eles querem perpetuar. E aí é um desastre. Então, nós temos obrigação, e vamos fazer isso. Vamos nos preparar agora para as eleições municipais, vamos levar o partido em toda Minas Gerais e mostrar que este PSDB, que deu ao Brasil a estabilidade econômica com o Plano Real, que deu ao Brasil lei de responsabilidade fiscal, que deu grandes governos em Minas, como o próprio Eduardo Azeredo, Aécio Neves, o governador Anastasia, esses governos agora de Aécio e de Anastasia, revolucionou Minas Gerais, melhorou para o interior e para a capital. Deixa eu interromper, você falando que foi revolucionário o governo passado, mas o governo do PT foi chegando e encaminhando o assunto relacionado ao salário dos professores, que foi uma reivindicação que durante todo o tempo Tucano bateu à mesa e não foi solucionado. Qual a avaliação que o senhor faz? Bom, primeiro que não é verdade. O PT ele tem a mania de insistir numa falsa verdade, e ela costuma ser pior do que a mentira, porque a falsa verdade passa a impressão de que é verdade. Primeiro, foi Aécio Neves que deu aos professores mineiros um plano de carreira que eles pediam há mais de 20 anos e nunca prosperava. E Aécio Neves deu esse plano de carreira logo no início do seu primeiro mandato. Eu era deputado estadual e nós fizemos isso. Piso, né, não, mas veja bem, Piso nacional. O governador de Minas pagou, Aécio Neves pagou o piso nacional. Sim, o PT sistematicamente tentava querer dizer que o piso nacional de 40 horas teria que ser pago para 24 horas semanais, o que ele não faz na Bahia, o que ele não faz nos outros estados que ele governa. O PT paga na Bahia um salário bem pior, e lá ele governa há muito tempo, bem pior do que o salário que é pago em Minas. Mas voltando ao que você disse, que o Pimentel agora resolveu. Ora, o Pimentel me propõe um aumento para os professores em 3 anos, né? Como se não fosse haver inflação nesse período. A inflação já está aí batendo a casa dos 10%. O senhor acha que isso então vai viabilizar é preciso esperar um pouco para ver se esse aumento vai ser aumento real mesmo ou se é um aumento para ser pago em 3 anos. Como é que fica isso com relação à inflação? Mas nós sempre entendemos que ainda tem muito que ser feito para os professores. O que não é correto é querer dizer que o governo Anastasia, que o governo Aécio não foi bom para os professores. Ali foi uma orquestração, né, de sindicalistas ligados ao PT que usaram a estrutura pública para fazer campanha sistemática contra o PSDB, e nós do PSDB temos que fazer uma autocrítica. Nós, ao invés de fazermos uma ação pronta para desmistificar e mostrar o que o governo estava fazendo, os investimentos para melhorar a rede pública, e o resultado veio com os alunos. Porque a educação, ela essencialmente é para quê? Não é para educar as nossas crianças? Quais os indicadores que o Brasil tem hoje que o MEC, Ministério da Educação, do governo do PT, o PT há 12 anos no poder, vem nos últimos anos, sistematicamente todo ano, colocando a educação de Minas Gerais como a melhor educação, a que mais evoluiu. O Aécio fez o plano de carreira, colocou as crianças com 6 anos de idade com o ensino básico já obrigatório, né, em vez de ser optativo, toda criança
com 6 anos, passou a ter a garantia da sua matrícula e isso melhorou a qualidade do ensino em Minas Gerais. Deputado, e o déficit de 7 bilhões de reais ótimo, que foi colocado, né, que alardearam isso aí para o Brasil inteiro, que o governo do Estado durante assumiu, as auditorias, né? Foi levantado isso. Levantado um déficit de mais de 7 bilhões de reais, fizeram até uma peça publicitária. É isso que nós precisamos, esse debate franco, porque vocês agora vão me dar uma oportunidade aqui de desmascarar num programa que é um programa absolutamente independente, formador de opinião. Esteve aqui semana passada um deputado do PT que insiste na mentira, não é? E eu, esta semana passada, meu primeiro... Não, eu que estou dizendo, eu que estou dizendo, porque o PT tem essa prática de insistir na mentira, de insistir num déficit que não existe. Então, eu estou dizendo porque o meu primeiro ato como presidente do PSDB, eu fui à Procuradoria-Geral do Estado, levar ao Ministério Público 2 ações criminais contra o governador Fernando Pimentel e sua equipe. E é lógico que eu tenho 30 anos de carreira na vida pública, 6 mandatos, nenhum processo contra a minha pessoa, o que não é mais do que obrigação. Nós precisamos de acabar com essa história de que vida pública tem que se misturar com cometer irregularidades, ilegalidades. É nosso dever ser exemplo. Agora, por que eu fui lá levar 2 processos criminais contra o senhor Pimentel? Porque ele entra no governo de Minas, há poucos meses, pega o dinheiro público dos mineiros e usa o dinheiro público para fazer propaganda mentirosa nas redes de rádio, televisão e jornal, dizendo de maneira mentirosa que encontrou um déficit de mais de 7 bilhões de reais. O governo de Minas pega o dinheiro do povo mineiro, faz uma propaganda imensa, gastando muito dinheiro, para dizer que encontrou um déficit de 7 bilhões de reais. 7 já é conta de mentiroso do PT aí com essa história. Passado 3 meses, a lei de responsabilidade fiscal obriga, não é se o governo quiser, ele é obrigado a apresentar um balanço do primeiro trimestre. No balanço do primeiro trimestre vem a contradição. O governo de Minas mostra que havia um superávit de 2 bilhões. E mais do que isso, o Banco Central publicou logo nos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, uma demonstração de que de todos os estados da federação, apenas 9 fecharam o ano de 2014 com superávit. O Banco Central, dirigido pelo PT, divulgou que apenas 9 fecharam com superávit. Um deles, Minas Gerais. Então, Pimentel parou as obras públicas, fez uma propaganda dizendo que encontrou 500 obras paradas, ele mandou parar a maioria delas, ele recusou um empréstimo que já estava acertado com o Banco do Brasil de 1 bilhão e 100 milhões de reais, um recurso já contratado com o Banco do Brasil, inclusive com multa contratual para o Banco do Brasil, se o Banco do Brasil não cumprisse um cronograma. O Pimentel desistiu de uma ação na Justiça que obrigava o Banco do Brasil a deixar esse dinheiro disponível para que as obras tivessem sequência e pega o dinheiro do povo. Ao invés de tocar as obras que ele encontrou, e de fato encontrou muita obra em andamento, ele vai para a televisão e para o rádio mentir. Então nós entramos imediatamente com uma ação criminal, que o dinheiro público não é capim, senhor governador Fernando Pimentel, para o senhor pegar o dinheiro público e fazer propaganda mentirosa, acusando o governo anterior e querendo se promover com dinheiro público. Então é essa maneira que eu vou tratar o PT, que é o que o povo brasileiro quer. O PT sempre fez oposição e nós do PSDB sempre, às vezes, tendo muita tolerância. Deputado, agora, nós vamos fazer oposição. Deputado, eu vou ter de fazer um intervalo, que já estão me dando sinal ali. Nós voltamos com o debate daqui a pouco. Segue Cena Política debatendo com o presidente estadual do PSDB, deputado Domingos Savio. Eu fiquei admirado no início da sua colocação aí, deputado, que você citou o governo Eduardo Azeredo. Em geral, claro, os tucanos costumam esconder o governo Eduardo Azeredo, mesmo por causa daquele chamado mensalão mineiro. Mas eu queria também te perguntar, além dessa questão aí, né, se uma nova estratégia do PSDB está voltando com o Eduardo, com essa colocação de Eduardo Azeredo, também te perguntar sobre isso. Qual que vai ser a estratégia do PSDB para mudar o quadro aqui em Minas, já que o partido perdeu, o
que o partido tem aí no bolso do colete para conseguir isso? Mas me responda também Sim. sobre essa questão do Azeredo. Claro. E infelizmente tem esse processo do mensalão. Olha, eu te respondo com muita tranquilidade, porque eu não mudei meu discurso. Eu sempre tive e continuo tendo um respeito enorme pelo governador, senador e, por último, meu colega deputado federal, Eduardo Azeredo. Eu também tenho, mas os Sim, tucanos veja escondem bem, ele. Não, eu pelo menos não escondo. Sabe por quê? Porque eu tenho absoluta convicção que o PT usou o Eduardo Azeredo todo num processo de tentar queimar a imagem dele para amenizar, para dizer, tem tucano envolvido em corrupção. Qual é a história da acusação contra Eduardo Azeredo? A acusação contra Eduardo Azeredo é de que quando ele tentou a sua reeleição e o vice-governador dele era o Valfrido Marisguia, era o Valfrido, o vice-governador. Que é um dos homens fortes do PT Um nacional. dos homens fortes do PT, foi ministro do Lula. O Valfrido assumiu a coordenação financeira da sua campanha, porque eu fui cabo eleitoral do Eduardo Azeredo e eu me lembro da luta do Eduardo Azeredo. Perdeu a reeleição, o PT naquela ocasião, né, já com uma estrutura presente aqui, acabou também ficando com o ex-governador, ex-presidente Itamar Franco, que se elegeu aqui em Minas, e o certo é que o Eduardo Azeredo, passado muito tempo, vieram fazer uma acusação de que havia caixa 2 na campanha dele, de que havia alguma coisa irregular na campanha dele. Não foi ele que coordenou a parte financeira da campanha. O Valfrido estava envolvido no mesmo inquérito, parece-me que fez 70 anos e aí foi considerado arquivado. O Valfrido e o empresário Clésio Andrade, que era candidato a vice. O Clésio Andrade era o candidato a vice, que depois apoiou o PT, foi senador até pouco tempo. Então, veja bem, ninguém quis falar nada do Valfrido, do Clésio Andrade, eu não tenho nada contra eles. Vice-governador. Do próprio Eduardo. Do próprio Eduardo, e perderam a eleição juntos. Mas o certo é que o que eu quero dizer com isso é o seguinte: até o dia de hoje não se provou nada contra o Eduardo Azeredo. Ele teve uma acusação no Supremo e aquilo fez muito mal para ele, para a família dele. Ele preferiu não disputar mais a eleição, pelo menos até agora, pode vir a disputar, porque eu tenho muita confiança de que ele será inocentado, que ele provará a sua inocência, e nós do PSDB não temos razão para esconder Eduardo. Eduardo fez um bom governo em Minas, foi um governador correto, fez o seu trabalho, teve as suas dificuldades, mas nós depois tivemos Aécio Neves e Anastasia, que eu insisto, realmente revolucionário e fez com que Minas avançasse muito. Perdemos a eleição aqui. E aí eu queria saber como tentar agora, o que eu especificamente. Acho? A gente tem que fazer uma autocrítica. O barco deu aí, claro. Entrou em águas ruins, né? Quando o Aécio saiu candidato a presidente, a sensação que todos nós tínhamos é o seguinte: Aécio vai cuidar da campanha para presidente da República, ele tinha que fazer isso. Vai cuidar de garantir que você seja bem votado em São Paulo, no Nordeste, no Sul. E o Aécio rodou o Brasil inteiro. Aqui em Minas Gerais, nós tínhamos uma história, mas eleição você não ganha só com história. O PT julgou pesado aqui. E o candidato principalmente foi fraco no norte em Minas Gerais? Não acho que foi. Principalmente no norte de Minas, você pegar o mapa de Minas... Foi uma escolha indevida? Pimenta da Veiga? Eu acho que não. Eu acho que a gente demorou a escolher, isso foi um erro. A gente demorou a escolher, tínhamos muitos bons nomes. Tinham o Diniz Pinheiro, uma figura maravilhosa, o próprio Alberto, o próprio Pestana, e ficou aquela bola dividida. Em política, se você não une o grupo, se você fica dividido, vem o adversário, e foi o que ocorreu. Enquanto nós tínhamos 5 candidatos e nenhum era candidato de fato, o Pimentel, usando a estrutura do governo, e o pior é que agora aparece também a esposa dele aí com milhões de reais, que eles vão ter que explicar. O Pimentel começou a rodar Minas Gerais inteira, ainda como ministro, né? Já numa pré-campanha, fazendo encontros, até usando a própria estrutura de entidades sérias como a FIENG. Vamos fazer um encontro para receber o ministro. Só jogo político, eleitoreiro, porque não trouxe nada para Minas o senhor ministro Fernando Pimentel. Nada. Só trouxe discurso político. Mas nós do PSDB erramos, descuidamos. Aí, com isso, perdemos em Minas e talvez o Brasil tenha perdido muito. Tem gente que diga, ainda bem para o Aécio, porque o PT agora, a máscara caiu e o PT está provando o próprio veneno. Senão eles iam entregar para o Aécio aí um país praticamente falido e dizer que a culpa era do Aécio e a culpa era dos tucanos. Porque o PT adora falar que a culpa é dos tucanos. Mas nessa bola dividida aí que você falou, foi escolhido o pior jogador? Não é o pior. Olha, a história do Pimenta da Veiga é uma história também de dedicação. O que talvez tenha acontecido? Como o Aécio sempre teve um carinho, um respeito muito grande, tanto pelo Diniz, pelo Alberto Pinto, pelo Pestana,
e nenhum dos três se consolidou como um candidato consensual, vamos buscar um outro nome, que pelo menos eu não vou estar desprezando este ou aquele. Mas que ele foi escolhido pelo... Mas isso é uma foi água escolha passada. pessoal, né? Foi uma escolha pessoal do Nem tanto. senador. Pimenta da Veiga é um homem que tem uma história de ter sido prefeito de Belo Horizonte, de ter sido ministro. Não, dizem isso, eu já ouvi da própria boca do Aécio, do próprio Fernando Henrique, que não teve influência de A, B ou C. Acreditou-se que ele poderia ser aquele nome que representaria uma união de todo o grupo. Mas eu não acho que foi isso. Mas ele dividiu o grupo, né? Não, no período de campanha surgiu muito isso. O que ocorre? Os grupos, por exemplo, do Triângulo tinha uma pretensão e a Zona da Mata caminhou na outra direção. O que ocorreu foi que o governo... assim, sem apoio do grupo. Ficou entregue, o governo assim, do PT, eu enfrentei lá na ponta as candidaturas a deputado estadual e a deputado federal ligadas ao governo do PT. Olha, numa campanha que dinheiro não faltava para esse povo, um negócio massacrante. O uso do Bolsa Família de maneira escandalosa também em todo o norte de Minas, né? E isso nós não nos preparamos para combater. Eu acho que ao invés de chorar o leite derramado, o Bolsa e o que nós Família vamos fazer... agora é Bolsa Preguiça, presidente. É terrível, né? Mas usaram isso na eleição, usaram mentiras terríveis contra o Aécio, não é, para desmoralizá-lo. E o certo é que nós não podemos esperar para ganhar a eleição na véspera da eleição. E aí eu volto ao que você me colocava como indagação, Carlos Barroso. Sim. O PSDB tem agora um desafio. Eu diria que mais do que um desafio, eu volto a falar, ele tem o dever de dizer: o maior partido de oposição ao PT não vai deixar que o PT faça com Minas o que já fizeram com o Brasil e querem continuar fazendo. Então nós vamos rodar toda Minas Gerais. Eu já estou recebendo telefonema de lideranças que querem filiar no PSDB para ser candidato pelo PSDB, dizendo: aqui nós não queremos o PT, nós queremos a oposição ao PSDB. E quem é a oposição ao PSDB de maneira de peito aberto? É o PSDB, é a oposição ao PT, não só aqui em Minas, mas no cenário nacional. Eu acredito que fazendo um bom número de prefeituras, construindo alianças adequadas, como, por exemplo, com o prefeito Márcio Lacerda. A própria oposição ao PSDB, ao PSDB? Hein? Você falou aí, não. O PSDB, a oposição ao PSDB? Não, PSDB é oposição ao PT. Foi, aqui em Minas. Tudo bem, foi só se houve um ato falho, PSDB é oposição ao PT aqui em Minas e a oposição ao PT no cenário nacional. Sim. Portanto, nós vamos lançar candidatos a prefeito. Eu vou rodar toda essa Minas Gerais. O Aécio disse lá na convenção... São quantos prefeitos que tem um partido? Em torno de 140 prefeitos. Nós estamos entre os partidos que têm maior número. Vocês perderam as grandes cidades todas na última eleição, né? Não, Betim é governada pelo PSDB, Divinópolis é governada pelo PSDB. Nós temos boas cidades governadas pelo PSDB e por aliados do PSDB. Maiores, assim, economicamente. Não, o PSDB apoiou o prefeito de Montes Claros, o PSDB apoiou o prefeito de Sete Lagoas. Nós tivemos em várias situações alianças que nos deram também grandes cidades. Agora, é claro, é hora de reorganizarmos o partido. Então, nós vamos fazer esse trabalho em Belo Horizonte. Nós temos uma relação de respeito, de depois parceria eu queria com o entrar Márcio. em Belo Horizonte, que já estão me dando sinal ali do bloco, te perguntar aí. São cerca de 140 prefeitos hoje. Como vai ser esse trabalho, inclusive, isso aí que o Jasso falou, que as maiores cidades, economicamente, em termos populacionais, o PSDB perdeu. O que o partido vai tentar? Olha, eu vou insistir em contestar. O PSDB não perdeu Belo Horizonte, porque o PSDB elegeu Márcio Lacerda, quem perdeu foi o PT, né? O PSDB ganhou Betim, o PSDB apoiou Carlim Moura contra o PT em Contagem, e, portanto, estamos, inclusive, participando da administração lá. O PSDB ganhou várias grandes cidades. O que nós temos é que ter a autocrítica de ver que onde nós perdemos, nós agora temos condição de ganhar. Porque, primeiro, quando você tem agora a possibilidade de comparar em Minas, governo de Aécio, governo tucano e governo petista, a turma já está dando coceira, não quer saber dessa turma do PT aí não. Então nós estamos recebendo pessoas que querem filiar no PSDB para ser candidato a vereador, para ser candidato a prefeito, e não é só o PSDB. Nós temos uma relação muito boa com vários partidos que já trabalharam conosco em Minas, que sabem que, diferente do PT, o PSDB tem um respeito com os seus aliados para trabalharmos juntos.
e nós vamos ampliar as parcerias na capital e no interior de Minas para fazer o maior número de prefeitura. Minas tem uma coisa curiosa, Carlos. Minas, nenhum partido consegue fazer 30%, 40% das prefeituras de Minas. A bola aqui é dividida, usando a sua expressão. Aliás, hoje no Brasil inteiro, hoje nós temos no Brasil, vamos ter aí disputando prefeituras, mais de 30 partidos. Mais de 30 partidos. É essa salada de frutas partidárias, né? Se um partido consegue chegar a próximo de 20% das prefeituras de Minas, como é o nosso caso, já é um avanço. Agora, nós queremos, com os aliados do PSDB, nós queremos fazer bem mais de 50% das prefeituras mineiras e, considerando a capital mineira, nós queremos chegar a mais de 2/3 do eleitorado mineiro. Como o PT hoje tem uma rejeição próxima de 90%, eu acho que nós temos que estabelecer como meta ganhar as eleições em Minas e preparar o terreno para eleger o Aécio presidente. Deputado, eu vou para mais um intervalo. Cena Política volta já já, debatendo com o presidente estadual do PSDB. Segue Cena Política debatendo com o presidente estadual do PSDB, deputado Domingos Sávio, e com a presença do jornalista Eujácio Silva, do semanário Edição do Brasil. Deputado, vamos localizar a discussão aqui em Belo Horizonte. O PSDB apoiou o Márcio Lacerda. Sim. E teve o PSB que está na prefeitura, mas sim, você disse que o PSDB também está vitorioso na cidade. E agora, como é que o partido está se preparando para o ano que vem, que eu acho que vai ser esse o grande e o primeiro desafio dos tucanos em Minas, depois da derrota que houve na última eleição? Como que o PSDB está se preparando e pensando essa eleição? Olha, primeiro nós estamos cuidando de arrumar a casa. Nós temos e temos tido a humildade de reconhecer que cometemos erros ao longo de 12 anos no governo. Às vezes você começa a descuidar de alguns companheiros, e eu acho que em política você tem que valorizar o grupo, tem que valorizar cada companheiro, tem que valorizar os partidos aliados para que você mantenha a união. Quando eu digo arrumar a casa, eu fico feliz de poder dizer a vocês que não só eu fui eleito presidente estadual do partido, com o apoio unânime de todos os deputados estaduais, de todos os deputados federais, do senador Aécio, do senador Anastasia, de prefeitos de toda Minas Gerais. Vieram mais de 1.500 militantes na nossa convenção, sem nenhum tipo de ajuda financeira para deslocamento ou para alimentação. As pessoas vieram porque querem reorganizar o partido. E da mesma forma, o Diretório de Belo Horizonte teve a sua convenção municipal num ambiente de festa, com a presença de grandes líderes que são os mais votados aqui do PSDB, como os deputados federais Rodrigo de Castro, ou o deputado Pestana, que é bem votado, eu mesmo tenho uma boa votação aqui, o Paulo Abiac, os deputados estaduais, João Vitor Xavier, que é uma das mais talentosas lideranças que hoje já emerge na política, com a experiência da Câmara, experiência da Assembleia Legislativa. Então, o João Vitor estava ali, aplaudido pelo grupo político de BH. O João Leite, que é uma figura carismática, uma figura que é uma referência na política, é uma referência, no início lembrado como grande atleta, que só me contrariava porque defendia quase sempre os ataques do meu Cruzeiro, mas o João é uma figura que todos nós, eu costumo dizer que o João é daquelas raras unanimidades que tanto atleticanos como cruzeirense o respeita pelo belo trabalho político. Mas, deputado, lá na então disputa, essa união vai nos dar a prefeitura, condição de ir para a Prefeitura de Belo Horizonte com um bom time. Né? Nessa disputa da Prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lacerda quer fazer o sucessor. E quer fazer o sucessor, informações que a gente tem do grupo dele. E agora? Mas nós somos do grupo dele. Sim, no grupo específico. Eu fui mais próximo. Eu me lembro bem, eu era deputado estadual, Márcio Lacerda foi lançado pelo Aécio e pelo Pimentel. Sim. Naquele primeiro momento, havia dificuldades tanto com alguns deputados do PSDB como deputados do PT. Ele estava sendo lançado pelo Aécio e pelo Pimentel, e eu era deputado estadual, e eu ia para a tribuna da Assembleia defender o Márcio Lacerda, porque tinha gente do próprio PSDB e do PT que queria outras opções, e ele veio pelo PSB.
No final, nós do PSDB demos todo o apoio, ele foi eleito, e quando veio a reeleição do Márcio Lacerda, o PT pulou fora. E o PSDB arregaçou as mangas, e o Márcio Lacerda sabe que aquele foi um momento decisivo ali. Foi um divisor de águas. Se o PSDB pulasse fora também, ficava bem complicada a reeleição dele. Então o PSDB foi leal ao Márcio Lacerda. E agora vai cobrar fatura, deputado? Não, não é cobrar fatura. Nós vamos sentar em igualdade de condição com o prefeito que nós ajudamos a eleger, do qual nós participamos do governo, para dizer, Márcio, Belo Horizonte não pode sofrer a tragédia de botar o PT aqui, já com esse cenário no Estado, nesse cenário nacional. Só fazer uma então nós vamos nos unir aí. e, obviamente, vamos ouvir o prefeito Márcio Lacerda, mas o PSDB tem bons nomes e eu acho que poderá ter uma composição com o PSB, com o PV do vice-prefeito Délio Malheiros, com outros partidos que compõem um amplo arco de aliança para ganharmos a eleição em BH. Falando, nós discutimos no bloco anterior a respeito da quantidade de nomes do PSDB que ficou naquela indefinição e chegou no dia da convenção, bem próximo da convenção, foi definido o nome. Bola dividida. Bola né? dividida. Agora, no PSDB de Belo Horizonte também existem alguns nomes. Então, pelo menos... porque a bola também está dividida. No momento está dividida, pelo menos pela ótica da imprensa está dividida. Não corre-se o risco de cometer os mesmos erros que cometeram na vez passada, da eleição estadual, e apareceu o nome de Bolso de Colete, falando, não, o candidato meu é o Barroso e nós vamos para a eleição com esse nome aqui. Opa! Olha, fica uma boa escolha, hein? Mas, veja bem, eu acho que a lição deve ser aprendida. Eu tenho uma posição como presidente do partido, já externei isso. Tem gente que fala assim, esconde o jogo. Não, eu não gosto de esconder jogo. Eu acho que o nosso jogo tem que ser o jogo da transparência. Eu entendo que, embora o PSDB, de fato, tenha excelentes nomes, eu citei aqui deputados federais, deputados estaduais, mas o próprio Anastasia, o próprio Pimenta da Veiga, que já foi prefeito de Belo Horizonte, são grandes nomes. Mas quem tem 10 nomes não tem nenhum. Eu acredito que o PSDB, até o final deste ano, tem que construir uma convergência em torno daquele que melhor pode representar o partido numa negociação. Mas o partido com o aceita PSB. não indicar o cabeça de chapa? Eu acho que quem vai para uma negociação não pode ir com intransigência, de dizer, ó, eu já decidi e a você cabe apenas apoiar. Quem faz isso não vai conseguir nem apoio. Então, acho que o PSDB tem que ir, sim, respeitando o PSB, respeitando o PV, mas deixando claro, olha, um partido que está se organizando para ter o presidente da República tem um projeto muito claro, com uma candidatura bem colocada, que é a candidatura de Aécio Neves, que obviamente sabe que precisará estar preparado para ganhar o governo de Minas. Esse partido não pode titubear, ele tem que ter um candidato a prefeito de Belo Horizonte, mas essa candidatura tem que nascer do diálogo com o prefeito Márcio Lacerda e com os demais aliados, né? E respeitando os candidatos que possam surgir nesse grupo. Claro que eu vou defender com vocês aqui os nomes do PSDB. Se você chamar aqui um colega do PV ou do PSB, ele vai te citar os nomes que tem lá. O PSB já tem um nome, né? Que é o secretário, né? É, o Josué Valadão já está Parece que é o nome do prefeito. Não, fala-se muito do Josué Valadão, o que eu acho já extremamente está, positivo. visitando periferia, presidente. Não, acho que isso é extremamente positivo quando você mostra que, e isso é muito característico do prefeito Márcio, ele tem bons quadros nas suas secretarias. São quadros técnicos, experientes, corretos, com uma história positiva, como é o Josué Valadão, sem dúvida. Valadão é um homem que já veio, inclusive, de governos anteriores ao governo do nosso querido Márcio Lacerda. Agora, ele ainda não foi também testado nas urnas, o que não impede de ser um bom candidato. O próprio Márcio Lacerda não foi. Mas são realidades bem diferentes. Não vamos também ter a ingenuidade de achar que nós vamos enfrentar uma eleição morro abaixo. Não estou dizendo que a do Márcio Lacerda foi morro abaixo, mas a realidade ela tem que ser compreendida como mais adversa. A eleição de Márcio Lacerda tinha o apoio do prefeito da capital, o apoio do governador do estado, e ambos, naquele momento, gozando de uma popularidade que os deixava bem confortável. Hoje, Márcio Lacerda goza de uma boa popularidade, está escrevendo o seu nome de uma maneira brilhante na história de Belo Horizonte, um prefeito correto, um prefeito sério, íntegro e com bons resultados em toda a cidade. O nosso grande líder, Aécio Neves, embora tenha perdido as eleições, teve 51 milhões de votos. É uma liderança que está bem situada no cenário nacional,
pesquisas que não foi o PSDB que encomendou, já mostra que o Aécio ganha, inclusive do Lula, ganha de qualquer outro candidato para presidente da República se as eleições fossem hoje. Então é um nome também de peso. Mas no Os caso de Belo dois Horizonte... precisarão estar unidos, mas não pode subestimar os adversários. E quando eu digo os adversários, não pode subestimar o PT. No nós caso temos de que ir Belo com Horizonte, nome- se fala que o PSDB só tem voto na Zona Sul, presidente. Como é que vai ficar? Então explica a votação avassaladora do professor Anastasia aqui, explica o Não, PSDB... eu estou dizendo para a disputa da prefeitura. No Não, caso, da disputa prefeitura. municipal, Na que eu disputa tô falando. municipal. Não, de maneira alguma. O PSDB apoiou o Márcio Lacerda nos 2 turnos. Não foi o PT que deu a vitória para o Márcio Lacerda, foi o PSDB com o PSB. Né? As nossas votações, né, do João Leite, do João Vitor, eu mesmo tive quase 10 mil votos aqui em Belo Horizonte, né, embora meu título de eleitor seja em Divinópolis. Nós temos uma relação hoje, essa bobagem do PT, o PT mente sistematicamente, né? Mas essa história não engana mais o cidadão. O PT passava a ideia seguinte: ó, o Partido dos Trabalhadores, que apoia os trabalhadores, somos nós do PT. Olha o que o PT fez lá em Brasília, né? Tirando direito dos trabalhadores, tirando direito dos aposentados, né? Aumentando o juro de uma maneira sistemática. E o PSDB, hoje mais do que nunca, é o partido que se coloca em função de trabalhar uma política com a verdade. O trabalhador não quer mais ser enganado e a periferia da cidade não quer mais ser enganada por um partido que prometeu uma coisa e fez o contrário. A última do PT agora, só para falar a última. O É a última que eu tenho que chamar o intervalo. O PT mandou esse projeto de lei lá para aumentar impostos. Aumentou imposto de tudo, na área do trabalho, da carteira assinada, né? Essa tal desoneração aí que agora virou reoneração, onerando, aumentando os impostos, né, sobre a folha, sobre o faturamento a título de contribuição previdenciária. O PT teve a cara de pau de fazer com que o imposto sobre a folha sobre o faturamento de lotação e de metrô é o dobro do imposto sobre a passagem de avião. Ou seja, no preço da passagem de avião, o cidadão vai pagar menos imposto para fins de contribuição previdenciária, vai pagar 1,5%. Quem anda de avião é 1,5% para fim de contribuição previdenciária. Quem anda de lotação é 3%. É esse o PT. Né? Os donos das megas empresas vão lá, faz lobby com os deputados do PT, ele baixa imposto para quem anda de avião e aumenta o imposto para quem anda de lotação. Nós temos de ir para um novo intervalo e temos mais aí pano para manga para o debate, deputado. Voltamos já. Retorna à cena política debatendo o PSDB em Minas. Deputado, o último prefeito eleito diretamente aqui em Belo Horizonte pelo PSDB foi Pimenta da Veiga há quase 30 anos. E por isso que eu te pergunto, e ele até falou com uma certa veracidade, que o partido aqui municipal, falando em termos municipais, municipal tem mais votos é só na Zona Sul. Eu queria saber isso, se o PSDB está disposto a largar, deixar de lado os seus anéis e apoiar um candidato de outro partido, tentando garantir futuras eleições, já que o partido não tem grande performance aqui na capital. Bom, primeiro é preciso a gente fazer uma análise que não possa ficar tão presa a isso, porque senão a gente ia imaginar, por exemplo, que o PT, então, não tem performance nenhuma, porque o PT, pela primeira vez, que conseguiu eleger um governador do Estado. E pela primeira vez que ele consegue ganhar na capital para governador do Estado. Não tinha performance realmente. Não tinha performance, e teve. Então o PSDB tem todas as condições de ter uma boa performance na capital do Estado. Cada eleição é uma eleição. Não tem como você falar assim, ó, o PSDB pode esquecer, porque aqui em Belo Horizonte, a periferia da cidade vota no PT. Olha, essa turma do PT não está podendo nem andar com a estrelinha mais não, eles estão sendo hostilizados e eu até não defendo isso. Eu acho que a gente, num ambiente democrático, tem que respeitar todo mundo. Mas o certo é que esse o povo... Esse tipo de linchamento... Não, eu não aceito isso, Manteiga, né? Não faço quórum com isso. Eu acho que num ambiente democrático a gente tem... E eu sou caloroso nas minhas defesas, mas respeito, né, os meus adversários. Só que o cidadão brasileiro... E o cidadão de Belo Horizonte não é diferente do cidadão brasileiro, do cidadão mineiro.
Eu morei em Belo Horizonte muitos anos. Eu fiz a minha faculdade, eu estudei aqui o ginásio, no Colégio Ordem e Progresso, depois o colegial. Eu sou da época do ginásio ainda, né? Eu comecei, eu já estou com quase 60. E graças a Deus, estudei toda a minha vida em escola pública em BH, morei em vários bairros em BH, adoro BH, né? E sei que o povo de BH tem espírito crítico. E o povo de BH tem espírito crítico com relação ao PT. Nós do PSDB iremos sim participar de cada movimento social na periferia da cidade, com candidatos a vereadores e vereadoras. Hoje nós temos Mas o falam que os Tucanafro. tucanos fazem isso na época da eleição, né? Não, nós fazemos isso no dia a dia. Esse ano não tem eleição, tinha 1.500 pessoas na Assembleia, né? Nós tínhamos lá o movimento que nós denominamos Tucanafro, com os nossos afrodescendentes, nossos irmãos negros, que se colocam de forma muito clara. Sou negro com muito orgulho da minha raça, da minha origem, né? A gente unidos num propósito de que a gente não tenha nenhum tipo de discriminação. Nós temos a presença das mulheres atuando de maneira firme, a juventude É a inserção tucana. sua dos movimentos sociais, seria isso? E nós vamos criar agora o PSDB social, porque nós não queremos um partido em que eu seja o presidente de uma burocracia partidária. Seria os tucanos de macacão, então. Nós já temos o PSDB sindical, né, hoje, e não é o nosso PSDB sindical, não é exemplo do PT que fica querendo aparelhar a CUT. Nós temos lá gente da UGT, da Força Sindical, né, da Nova Central, de várias centrais, inclusive da CUT também. Nós temos as pessoas que são ligadas aos trabalhadores e querem um partido que não fique mentindo ou usando o trabalhador. Um partido que realmente respeite o trabalhador. E nós entendemos que é hora de fazer isso nas eleições municipais. Chamando as pessoas para fazer uma análise crítica. Olha, o PT prometeu uma coisa e fez outra. O PSDB tem a humildade de reconhecer que também cometemos erros. E nós queremos reconstruir uma ação bem próxima com o cidadão do interior e da capital. Eu queria saber de nomes, deputado. Olha, o PSDB tem vários nomes colocados. Ele falou aquela lista. A gente tem aí o senador Anastasia, que diriam que era o nome certo para a prefeitura, mas parece que a história não é bem essa. Ele acaba de ser eleito para o Senado também, né? Você então citou aí várias vezes o deputado João Vitor Xavier. Tentou várias vezes Leite. com o João Leite, não conseguiu. Talvez possa pegar um outro João, né? O João Vitor. Não. Qual que seria o nome Todos dois são ideal muito para bons. o partido? Quem que está realmente se colocando nessa disputa para a bola não ir dividida, usando uma expressão sua? Eu acredito o seguinte, que até o final deste ano, a eleição é no ano que vem. Sim, mas Nós não podemos deixar. Uma preliminar. No caso do governo de Minas, a minha avaliação é de que nós deixamos praticamente depois do Carnaval da Semana Santa de 2014, que foi dizer, olha, o candidato é o primeiro da vez. Ouviram aquela frase do El Garcia, a eleição começa depois da parada. E não é assim mais. Depois da parada de 7 de setembro. Na minha opinião é o seguinte, até que você pode deixar a campanha de rua, os trabalhos mais operacionais da campanha, tem que ser até por causa da lei eleitoral. Mas você tem que ter uma definição interna. Até para que, em vez de um ficar competindo com o outro, porque esse é um dos problemas, na minha ótica. Eu acho que ao invés de nós termos 6 nomes e um ficar competindo internamente com o outro, e isso hoje não tem uma competição que possa ficar blindada. Ela acaba ganhando visibilidade, alcançando a militância. Aí a militância, nós percebemos isso, tinha uma militância entusiasmada com o Diniz, que às vezes não era muito simpática a militância que era entusiasmada com o Pestana. O Diniz poderia ser um nome nessa disputa? Excelente nome para qualquer cargo, mas eu não sei se hoje seria para o cargo de prefeito de Belo Horizonte. É um nome que eu aproveito até de público para dizer aqui com todo carinho ao PP, meu querido Alberto Pinto Coelho, que nós sentimos que o Diniz é do PSDB. O Diniz foi meu colega como tucano na Assembleia, foi presidente da Assembleia pelo PSDB, e é um excelente nome, tanto para o PSDB, como para o PP, como para outros partidos. Mas eu volto a te dizer, como nós vamos superar isso? Eu quero ver em breve, nós tendo aqui desses 6 nomes ou mais que eu citei, todos eles falando apenas o nome de um desses tucanos como nosso candidato a prefeito. Isso não é normal em política, não. Não é, mas nós precisaremos fazer isso. Eu estou querendo pagar para ver. Nós precisaremos fazer isso, porque se nós ficarmos disputando entre nós até maio, junho do ano que vem, aí fatalmente a gente chega no processo
com dificuldade de levar, porque Belo Horizonte é muito grande, né? Nós temos que levar esse nome de uma maneira mais consensual a todos os bairros, na periferia, no centro, nas vilas, em todos os lugares, porque todo eleitor é importante. E às vezes aquele que está um pouquinho mais afastado é o que precisa mais ser ouvido, porque é onde a infraestrutura ainda está precária, o transporte coletivo não está funcionando bem. O senhor está falando aí, e está se esquecendo, nós estamos esquecendo de questionar com o senhor é o seguinte: a grande liderança dos tucanos é o senador Aécio Neves, que nem mora mais em Belo Horizonte, né? Diz que mudou do Rio para Brasília, essa coisa toda. O senhor presidente... Ele tem residência também aqui, né? Pois é, mas pelo menos diz a vida de quem tem... Há uma ausência de uma liderança tucana em Belo Horizonte. O senhor, como presidente do partido, e com esse discurso assim de renovação, estaria disposto a assumir essa liderança, que existe um vácuo. As pessoas, quando querem conversar com a liderança forte de Belo Horizonte, entre os tucanos, não sabe se vai procurar o João Leite, se vai procurar o João Vitor Xavier, não tem aquele nome que converge. São todos grandes líderes que moram aqui. Agora, eu tenho consciência que eu assumi uma missão. Eu costumo dizer que política, para mim, não é bico, nem é uma profissão, é uma missão de vida. Eu me dedico tempo integral. Eu hoje levantei às 6h30, 7 horas eu já estava numa rádio em Divinópolis. Toda segunda-feira eu estou em Belo Horizonte, eu tenho apartamento aqui, né? Foi uma luta comprado e financiado pela Caixa, viu? Eu costumo deixar minha vida bem como um livro aberto. Mas eu tenho residência em Divinópolis, tenho residência em Belo Horizonte e, obviamente, tenho que residir em Brasília nos dias, cargo, né? no decorrer da semana. Mas eu vou para Brasília sempre no primeiro voo da terça-feira cedo, chego lá a tempo de cumprir toda a minha missão, volto no último voo de quinta-feira à noite e na segunda e na sexta eu me dedico a Belo Horizonte, a Divinópolis e no fim de semana eu vou rodar todo o estado. Mas eu exercerei um papel de ser um catalisador, de quem possa unir o partido. Mas esse papel não vai ser exercido só por mim. O Aécio é o nosso maestro, mas o Aécio é o nosso grande líder. Praticamente não tem aparecido aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele assumiu comigo um compromisso. Ele na e Praça conosco, 7, que é o lugar que ele sempre vai quando lançamento de campanha, ele esteve lá na época da campanha passada e prometeu voltar independente do resultado. Os velhinhos da Praça 7, que do Café Nice. Do Café Nice, na porta do Café Nice ali, que ele é o ponto de Nós vamos lá tomar um café em breve lá. O Aécio sumiu, agora só vê o pessoal... Né? O Aécio esteve aqui já várias vezes esse ano, agora... Há coisa de 15 dias ele esteve conosco na Assembleia, na sua eleição, na nossa eleição. Ele esteve um pouco antes, em 2 semanas antes. Momentos Na verdade, pontuais. o Aécio é um grande líder nacional, né? Mas ele colocou de maneira clara, e ele quer fazer isso, porque, óbvio, aqui tem toda a sua história política, todos os mandatos eletivos, e já são muitos, do Aécio são representando a nossa Minas Gerais, e ele deixou claro que ele pretende estar aqui no máximo a cada 45 dias, ou até menos do que isso, não só na rotina dele, mas menos do que isso, ele me disse que a cada 3 semanas, né, para que a gente programe de 2 a 3 reuniões regionais a cada 2 meses. Ele falou no discurso, inclusive, falou do no discurso lá. Ele falou, olha, eu estarei aqui todo mês, mas eu pretendo vir próximo de 2 vezes por mês, mas não é vir só com a família, como ele pode ter estado esse fim de semana na fazenda da família dele em Cláudio, porque é óbvio, ele também, como todo ser humano, tem que ter a sua privacidade, seu momento com a família. Então, com frequência, o Aécio está aqui com a família, com a mãe dele, com irmã, com parentes, num momento de um pouco mais de privacidade. Mas numa ação política... Mas fica a pergunta dele, para a sua resposta pontual, que a gente já está terminando. Quem que vai coordenar o PSDB em Belo Horizonte? Não, aqui nós faremos um trabalho que terá o nosso apoio, mas o presidente do PSDB de Belo Horizonte, Reinaldo, né, grande parceiro, histórico, né,
Reinaldo Costa é uma Ele figura tem liderança especial. para isso, deputado? Olha, ele tem uma liderança natural em Belo Horizonte, né? O Reinaldo foi... Ele é respeitado pelo eleitorado, o grande eleitor. Ele é respeitado. Ele é Eleitoralmente. respeitado, mas não, ele não é... Desculpa, eu ficaria com a pergunta. Eleitoralmente, ele é respeitado dentro de Belo Olha, Horizonte? deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. A presidência de um partido no âmbito municipal, no âmbito estadual, historicamente são deputados federais. No município, se eu te perguntar qual que é o presidente municipal de 5 partidos aqui, é capaz de nenhum de nós sabermos, né? O presidente municipal quase sempre fica por parte de alguém que ajuda a organizar o partido. Nem sempre é alguém que disputa a eleição. Até porque se você colocar alguém que vai disputar a eleição para ser presidente do partido em Belo Horizonte, se ele for candidato a vereador, entra em conflito com os outros vereadores. Se for candidato a prefeito, fica difícil dele ir negociar as alianças que ele terá que fazer. Então o Reinaldo é a pessoa adequada, porque ele não é candidato a vereador, não é candidato a prefeito, mas foi fundador do partido, está desde 88, foi secretário de Estado com o governador Aécio Neves, é um engenheiro profissional de carreira da Prefeitura de BH, então é um homem experiente, né? Conhece bem a estrutura da Prefeitura de BH, basta dizer, um engenheiro de carreira, diz que está até próximo de aposentar, mas falou que quer primeiro eleger o futuro prefeito de Belo Horizonte. Então o Reinaldo, como presidente do Diretório Municipal de BH, deve conduzir esse processo. O Reinaldo, ele trabalhou muitos anos na Prefeitura, mas é engenheiro também, me parece que do DR, de carreira. Então é um engenheiro extremamente experiente e vai nos ajudar muito. Eu, como presidente estadual do partido, acho que darei a minha contribuição, mas vou ter que rodar toda Minas Gerais. Deputado, novamente agradecemos a sua presença, também do jornalista Eujácio. Agradecer nunca é muito, né? E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.